Bom dia, Brasil. Bom dia, turma. Meu nome é Ronaldo Ferreira, sou professor de redação do primeiro ano. Né? Bom dia de novo, professor. Bom dia sempre, né? Bom dia sol, bom dia lua. Tem gente que dá bom dia para tudo, você já viu? Eu tenho paciência para isso, não. Dou muito mal para minha família. Eu não gosto, Thiago, de bom dia no WhatsApp. Essa coisa de... Professor, não manda para ninguém um bom dia no WhatsApp. Se eu mando para pessoa, ele tem que ser muito especial mesmo, assim eu mando com raiva, só por educação mesmo. A pessoa tem que ser muito São especial. defensivos. Significa que é Isso mesmo. um sentido que você está apaixonado. Não. Amizade também, essas coisas assim. Que bonitinho, né? Assim, essa coisa de aula online, né? Isso está me tirando um pouco a paciência. Assim, eu sempre fui muito mais tranquilo. E mesmo assim, não estando com o aluno, em contato com o aluno em sala, que o desgaste do estresse seria muito maior, ou a própria questão das dúvidas em si, a própria questão da correção, tem muito isso. Essa coisa de preparar as aulas, por exemplo, se eu estou na sala, eu tenho um livro, né? Então, eu não preciso preparar. Só se eu quiser fazer uma coisa diferente, aí eu vou preparar. Agora, aula online, eu tenho que preparar todo dia. Então, exemplo, eu dou aula online, aí acabou a sua aula, né? Acabou a minha aula à tarde. Exemplo, na outra escola, né? Eu entro 2 vezes pelas outras escolas. Aí eu tenho que arrumar um tempo para preparar o material. Porque, exemplo, tem aluno, exemplo, quando o aluno não tem o livro na sala, ele senta do lado de alguém para acompanhar. Então, se esse meu aluno não tem o livro, não conseguindo entender como é que eu faço. Eu não tenho aquela coisa de falar assim, o problema é teu, você não tem o livro. Eu gostaria de falar isso, mas eu não consigo falar isso. Eu não consigo ser assim. Então, isso Aí dá como um você vai ser trabalho professor? maior, sabe? E a questão da internet, né, Tiago? Porque você pode achar que eu estando ali, ao vivo, na aula, pessoalmente, só vai depender de mim. Agora, a Não, tem internet, internet, eu vou computador. precisar, se a internet está acontecendo, graças a Deus a minha internet é bacana. Mas, exemplo, teve um dia, desse tempo todo, não acabou, não faltou luz ainda na minha casa, que a gente está dando aula da quarentena que começou a aula, ainda não acabou a luz na minha casa. Mas pode ser que isso aconteça, pode ser que eu estou no meio aqui e a aula acaba. Pau, caramba, 40 minutos de gramática que eu tenho que dar, a aula acabou e agora? Então é uma Pô, situação já que... fiquei sem luz, professor, durante a prova. Eu tive que usar a internet telefone, fazer tudo pelo telefone. É, né? Complicado. Já tá... gente, meu microfone está ativado. Turma, olha só, vamos para a página 278, agora a gente vai falar de redação. Estão vendo aí, bonitinho, o slide, PowerPoint? Então vamos lá. Então, não sei. Não sabe o que, Thiago? O pai não é professor. Não, era do negócio da garota que não tá escutando. Isabelle S.A. é o quê? Que eu tô perdido. Ah, é tipo assim, que não tá conseguindo, eu acho. Ou então é porque foi. Ou é felicidade ou é raiva. Ai, Thiago, você que vai ensinar agora o significado da interjeição, rapaz. Não é isso que eu tô falando. Claro, Eu professor. quero dizer por que ela colocou o A. Porque o que eu Ah, falei é sei o que não. o Thiago falou. Acho que foi do que eu falei. Ela não tá escutando sim ou não. Cara, Thiago... Oi, Isabelle não está me ouvindo. Está me ouvindo, sim. Isabelle, você não está me ouvindo? Professor, qualquer página. Eu acho que a Isabelle até caiu, gente. Professor, Página 278. Isabelle, você está me ouvindo? Isabelle Câmbio, Isabelle Louise, você está me ouvindo?
Isabelle! Gente, ela não está me ouvindo, não. Vocês estão me ouvindo, primeiro ano? Eu estou, professor. Ué, ó, o João e vocês estão me ouvindo. Os outros, a Manuela está dizendo que tá. A Isabelle não está me ouvindo, não, gente. Giovana está me dizendo também que tá. Ô, Isabelle, você não está me ouvindo, não? A Maria Clara está dizendo que sim. Então, olha só. Vamos lá, turma. Ó, número 1. Observe a charge, leia o texto e depois faça o que se pede. Colarinhos na cadeia. Isso aqui está tudo no livro, tá, gente? A elite paraense está em polvorosa. Senadores, empresários, políticos e figurões estão indo parar na cadeia. Algumas vezes algemados. São acusados de enriquecer desviando dinheiro público. Essa é uma novidade no panorama de impunidade que até então prevalecia. Pelo menos neste aspecto, o Brasil parece que mudou. Agora nós vamos fazer os exercícios da página 278. Então, olha só, turma. Número 1 tá assim, ó. Identifique os dados do slide. Desculpem, os dados do lead. Tô maluco, os dados do slide. Os dados do lead. Então, olha só, gente. Vamos aí para a questão 1, né? Exercício 1, letra A de amor. Vamos lá, né? No caso, o que seria o lead? Quem, o que, quando, como, por quê? Lembraram mais ou menos disso? Então, ó, nós temos que colocar quem. No caso, quem, né? A elite paraense. Depois, turma, o que. No caso, né? O que está em Professor, polvorosa. poderia. Calma aí, professor, calma aí, eu me perdi. Repete aqui, fazendo um favor. Gente, olha só, o lead de uma notícia é quando eu tenho todos esses aspectos: quem, o que, quando, como, porquê, tá? Então a A é para fazer isso. Quando, a data que aconteceu. No texto, nós temos essa informação? Não, nós não temos. Então, quando não tem a data, alguma informação no lead, a gente fala o quê? Não consta no texto. Aí depois vem como. Como, né? Então, o que acontece? Né? Senadores, empresários, políticos e figurões estão sendo presos algumas vezes algemados. E o por último, turma, o porquê. Ó, tudo isso é na letra A, tá? Por quê? Por causa da acusação de enriquecer
desviando dinheiro público. E, gente, o de enriquecer aqui eu escrevi junto, mas é separado, tá? Essa foi a número 1. A A da 1, né? Agora nós vamos para a B. Qual é a página? 279. Oi, Lohan. No livro aqui é 1, 2 e 3. Oi? No livro aqui tá 1, 2 e 3. Lohan, você está vendo a atividade embaixo, Lohan? Sim, mas tem outro aqui. Aí na outra página, ó, a gente está na outra página. Aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. No caso seria a página 279. 279. O quadrinho roxo lá em cima. O quadro, o exercício começa na 278 e o resto do exercício continua na 279. Na sua opinião, é possível ser totalmente neutro ou relatar um fato, gente? Você está relatando um fato para alguém. Tem como você ser neutro ou relatar um fato? Ah, sei lá, isso depende. Depende, Se gente. envolver você vai querer puxar um pouco para o seu lado. Se for para outra pessoa, às vezes você fala exatamente o que aconteceu, às vezes não. Depende da pessoa também, que vai falar. Porque quando nós vamos narrar, quando nós vamos falar um fato para alguém, nós vamos selecionar as palavras. Por exemplo, você está falando com seu amigo aí, Thiago. A forma que você fala com seu amigo é diferente da forma que você vai falar, sei lá, de repente comigo. O que você vai falar com o seu líder religioso. O que você vai falar com a sua mãe. Sei lá, se eu tirasse uma nota baixa ou eu matasse aula, para eu poder falar isso com a minha mãe, gente, era uma coisa, nossa senhora. Eu nunca que eu poderia chegar para minha mãe e falar assim: mãe, eu matei a aula. Chegou um limite que eu falava com ela assim: mãe, eu não vou para a aula porque eu não tô com vontade. Eu tinha uma relação com ela tranquila, mas eu acho que é tudo como você vai falar, né? Como que você se posiciona? Gente, para mim, o Thiago está falando aí que depende, né? Por exemplo, um jornalista. Eu acho que um jornalista ele tem que ser neutro. Um jornalista ele não pode ficar. Os jornalistas da Globo eles estão com uma mania de transmitir opinião pela forma que fala e pelo olhar. Vocês já viram isso? Quando eles não concordam. A Globo Lixo tem essa coisa. Na sua opinião, é possível ser totalmente neutro ao relatar um fato? Não sei Professor, se... no caso, os jornalistas, eles têm que ser neutros, porque eles têm que dar os dois lados da notícia, não só o lado que eles querem que seja o certo, vamos dizer assim. Uhum. Mas você acha o quê? Que um jornalista ele tem que demonstrar opinião? Não, ele tem que demonstrar o que realmente está acontecendo. Mais alguém quer falar, gente?
Então, olha só. Na sua opinião, é possível ser totalmente neutro em relação ao fato? Não, né? Não é possível ser totalmente neutro, né? É possível relatar um fato de modo neutro, mas fatores como a escolha das palavras, por exemplo, indicam o posicionamento do enunciador, né? Então, vamos para C. Com que intenção o relato pode ser mais tendencioso ou menos tendencioso, gente? Vai depender da intenção de quem? Do sensacionalista, né? Da especularização da notícia. Certo, turma? Eu posso ter uma pretensão em vender muito jornal. Então, como que eu vou chegar e vou falar? Tá, gente? Então, olha só. Antes minha mãe recebe umas mensagens, ela fica desesperada. Ou menos tendencioso. Dependendo da intenção sensacionalista. D. Espetacularização da notícia. E da pretensão de aumento significativo da venda dos jornais e até da intenção ideológica de levar o leitor ou o ouvinte a considerar certos fatos em detrimento de outros. Vamos para D. As notícias, em geral, vêm acompanhadas de uma imagem. Observe com atenção a charge que acompanha o texto. Qual é o papel dela no contexto da notícia, gente? Chamar a atenção do leitor, né? Para dar destaque, a, ilustrar os fatos de uma forma geral, né? Vamos lá, chamar a atenção do leitor para ela, dar-lhe destaque e
ilustrar os fatos. A expressão empolvorosa lhe parece necessária ou pertinente, por quê? Desculpem. Embora o gênero notícia se caracterize pela objetividade, como estamos vendo, ele apresenta marcas de opinião do jornalista. Exemplifica essa afirmação com 2 frases no texto. Olha lá, gente, quando ele fala: essa é uma novidade no panorama da impunidade, e pelo menos neste aspecto o Brasil parece que mudou. Então, aí no caso, essa é uma notícia. Desculpem. Essa é uma novidade no panorama da impunidade. Pelo menos neste aspecto, o Brasil parece que mudou. A expressão... Nossa, não acaba, né, esse exercício, gente? Nossa. F. A expressão empolvorosa lhe parece necessária ou pertinente? Por quê? Quando fala em polvorosa, está destacando muito mais o ponto de vista de quem está anunciando o fato, né, gente? Exemplo, e esse texto é curto, então, um texto curto, essa expressão é desnecessária, né? Tal expressão destaca muito mais o ponto de vista do enunciador. Do que os fatos. Por isso, um texto tão curto torna-se desnecessária. Bem, foram as 6 questões aí, né, turma? Agora, olha só. Estrutura de um jornal, né? Estrutura de um jornal está aí embaixo, né, na página 279. Nos jornais é possível encontrar uma infinidade de gêneros textuais. Dentro do jornal você tem charge, você tem classificado, você tem histórias em quadrinhos, né, gente? Notícia, reportagem, horóscopo. O jornalismo informativo tem as notas, notícias, reportagens, entrevistas. Já no jornalismo opinativo, estão os editoriais, comentários, artigos de opinião, resenhas, crônicas, cartas do leitor, anúncios de serviços e propagandas publicitárias. Tudo isso a gente encontra no jornal. E tudo isso são gêneros textuais. Apesar de apresentar, na sua maioria, textos com linguagem verbal, no jornal há também textos com linguagem não verbal, como a pintura,
a fotografia e as artes gráficas, além da mista, linguagem verbal e não verbal, como a caricatura, charge, cartoon, tirinhas, histórias e quadrinhos. Dentre esses últimos, destacam-se aqueles que se sobressaem pela predominância do humor. Número 1. Quem poderia ler caricatura para mim? Posso ler, professor? Pode. Caricatura. Retrato humano ou de objeto. Exagera ou simplifica traços. Acentua detalhes ou realça defeitos, com a finalidade de provocar riso, ironia. Enquadra-se no gênero opinativo, pois consiste em uma crônica visual. Ok, obrigado. Charge. Crítica humorística de um fato ou acontecimento específico. É a reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do desenhista. Cartoon. Anedota gráfica que, em geral, não trabalha com personagens reais ou fatos verídicos, mas representa uma expressão criativa do artista vinculada ao espírito do momento, incorporando fatos e personagens. História em quadrinhos, narrativa composta por imagens que se sucedem geralmente em 3 quadros complementadas por textos, balões. Aí tem os títulos do jornal, né, gente? Agora vamos pensar nos títulos das notícias. A escolha das palavras é o principal procedimento para caracterizá-los. Veja a seguir as principais características dos títulos. Predominância de substantivos para tornar os fatos concretos, mais visíveis aos olhos do leitor. Exemplo, homem é preso por forjar suicídio da esposa. Verbos flexionados e no tempo presente. A flexão dinamiza a informação, intensificando a ideia de ação. O tempo presente reveste a ação da atualidade, mesmo que o fato seja sabidamente passado. Exemplo, objeto voador não identificado é flagrado por câmeras de museu em Otim, Minas Gerais. Títulos sem verbo. Erro fatal. O vigia cometeu ao dormir em serviço. Capacidade de síntese, ordem direta. Michael Jackson não morreu. Omissão de artigos. Exemplo, clubes reduzem incentivos para os desportistas suspeitos de doping. Elipse. Touro sai fortalecido e toureiro derrotado. Quer dizer, touro sai fortalecido e toureiro sai derrotado, né? Então, olha só, turma. Ainda tem há 2 títulos sensacionalistas, intermediários e neutros. Vamos conhecê-los. Lá na página 280, gente, lá em cima, ó. Sensacionalista. Uso de drogas destrói casal de jovens. Não tem nada específico. Intermediário. Jovem drogado mata namorada a tiros. Neutro. Jovem drogado fere namorada com 5 tiros. Ferir, ele não tem a intensidade de matar, né, gente? Critérios de avaliação e reelaboração. Quando terminar um texto, avalie se a sua estrutura está adequada. Veja se ele apresenta título, lead, razões e consequências do fato e se você foi imparcial ao relatá-lo. Coerência e coesão. Um fator indispensável para a coerência de uma narração é que ela apresente progressão de ações. Pense nisso na hora de organizar os acontecimentos ao escrever. Observe se você utilizou de forma satisfatória os elementos de coesão. Fique atento aos elementos coesivos, que dão a ideia de progressão temporal. Desde, quando, finalmente, até, etc. Navegar é preciso. Procure analisar programas televisivos com notícias e comentários de jornalistas. Perceba até que ponto são tendenciosos, observando como os âncoras gesticulam, olham para o espectador e modulam a voz para chamar sua atenção. Traga para a discussão da classe exemplos interessantes da sua pesquisa sobre os telejornais. Comentário. Neste capítulo, você trabalhou de maneira específica com um tipo de relato básico
quando se pretende desenvolver gênero notícia, embora seja aparentemente simples. É nela que estão as raízes de todas as histórias, quando há um fato e a necessidade de informar sobre ele. Nasce a linguagem comprometida com a simplicidade, a ordem direta, a fidelidade ao referente, ao que aconteceu, como vimos no contexto jornalístico. Quanto aos outros recursos de linguagem, outras relações contextuais, outros procedimentos narrativos, é preciso ir treinando seu uso, pois são fundamentais para o aprimoramento de nossa escrita. Atividades. Examine a seguinte matéria jornalística, página 281, tá, gente? Sem teto usa topo de pontos de ônibus em São Paulo como cama. Às 9 horas desta segunda, ninguém dormia no ponto de ônibus da Rua Augusta, com a Caio Prado. Ninguém, a não ser João Paulo Silva, 42, chegava à 8ª hora de sono em cima da parada de coletivos. Eu sempre durmo em cima desses pontos novos. É gostoso. O teto tem um vidro e uma tela embaixo, então não dá medo de que quebre. É só colocar um cobertor embaixo para ficar menos duro. E ninguém te incomoda, disse Silva depois de acordar e descer da escritura. No dia, entretanto, ele estava sem a coberta por causa do calor de matar. Por não ter trabalho em local fixo, catulata, ajuda uma empresa de carreto, faço o que dá. Ele varia o local de pouso. Às vezes é aqui no centro, já dormi em Pinheiros e até em Santana. Mas é sempre nos pontos, porque eu não vou dormir na rua. A. Qual é o efeito de sentido produzido pela associação dos elementos visuais e verbais presentes nessa imagem? Explique. E aí, gente? É uma contradição, né? Parece que tem um efeito antítico, né? Então, nesse caso, nós estamos tendo uma contradição. Então, vamos lá. Ó. O efeito é de contradição. Ou antítese, né? Os elementos verbais atribuem ao novo design dos pontos de ônibus. Conforto, segurança e beleza. O que, gente, eu estou colocando quebrado para vocês irem copiando, tá? O que é confirmado pelo aspecto visual da parada. E se opõe, ironicamente, de forma contundente ao sem-teto, né? Que usa o topo do ponto de ônibus como cama.
Agora B, né? O vocábulo pra. O vocábulo pra, presente nas declarações atribuídas a João Paulo Silva, é próprio da língua falada corrente e informal. Cite mais 2 exemplos de elementos linguísticos com essa mesma característica também presente nessas declarações. Calor de matar, né, gente? Faço o que dá. Então, ele usa calor de matar. E faço o que dá. Certo? Bem, turma, é isso. Alguma dúvida? Olha só, eu só vou dar uma explicação para vocês rapidinho, que faltou lá de gramática. Eu tenho a palavra neologismo, né? O que é um neologismo, gente? Também é um outro processo de formação de palavras. Neologismo é criação de uma nova palavra. Então, exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, vamos dizer que eu pego alguma coisa que o Tiago faça muito. Aí eu fico fazendo coisas que o Tiago faz. Eu falo assim, estava para parar de tiaguice? Ou seja, que você está fazendo coisas parecidas com o Tiago. Palavras novas que você cria no vocabulário é o neologismo, novas palavras. Tá? Tem o estrangeirismo, gente. Né? O estrangeirismo, quando eu pego palavras de uma outra língua e coloco no meu português. Tchau, que é o alemão. Né? Pizza, que é italiano. Stress, né? Sem falar dessas palavras novas que a informática nos trouxe, né? Deletar, printar. Nós usamos novas palavras no nosso vocabulário. Então, eu queria que vocês se atentassem ao neologismo e ao estrangeirismo, que não tem no livro, tá? Turma, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Foi um prazer inenarrável, tá? Bom final de semana. Não saia de casa. Valeu, Ah, professor. Bom final de vocês semana. querem esse... Ô, Isabelle, se você quiser o Cauã Vírgula, né, que eu tenho no WhatsApp, eu não sei se eu tenho outra pessoa no WhatsApp, me chama lá que eu mando o material para vocês e vocês mandam no grupo de WhatsApp de vocês esse material e o outro material de gramática, tá? Beijo.